A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Então vamos lá, várias pessoas fizeram, né, essa pergunta que é muito pertinente nos dias de hoje. E qual foi a pergunta? Como que nós trabalhamos, né, com a perda de memória? De onde vem a perda de memória? Por que que muitas pessoas estão passando por esse posicionamento, né, de perda de memória? A perda de memória, muitas vezes, ela está vinculada ao nosso estado emocional. O nosso estado emocional, na maioria das vezes, né, não que isso seja a regra, ela está vinculada à sua vida super agitada. Geralmente, as pessoas que são proativas, geralmente elas guardam tudo onde? Na cabeça, né? E automaticamente elas esquecem de muitas vezes armazenar ou de passar para o caderno, né? Por quê? Porque às vezes elas esquecem até de levar o caderno, né? Ou a agenda em si. Então, você que está em casa, anote bem para você não esquecer. Com relação à nossa perca de memória, o que nós podemos facilitar esse vínculo? Para nós trabalharmos, seria interessantíssimo você fazer notas de compras, você colocar tudo no papel, tudo que você precisa fazer durante o dia, mas como estimular o cérebro? Você não pode ficar submisso daquelas anotações. O ideal seria você anotar, você criar um significado em cima da sua listagem, mas você não olhar. Você tentar sozinha fazer e redescobrir as suas anotações, tá? Sem olhar. Por quê? Porque ali você está agrupando a sua área cerebral responsável pelo comando de atenção e concentração, tá? O que nós temos que enfatizar? Tudo está interligado, sim, ao nosso processo, né, neuronal e neuropsicológico, que muitas vezes reforça o chamado memória. Então, o que significa a memória? Né? Nós temos vários tipos de memória. Então, geralmente, tudo que cria muito significado, nós armazenamos na memória de longo prazo, seja tão quanto positivo ou negativo. E muitas vezes, quando é ajustado, né, no tipo de memória que é de curto prazo, nós não lembramos mesmo, né? Às vezes de nomes que não são tão importantes, ou às vezes de algo que não cria tanto significado para você. É natural você não ficar presente naquela situação, ou seja, você não se recordar, né, de vários aspectos. Mas em si, se você está tendo muita falha de memória, comece a utilizar, assista filmes, conte para um amigo, leia livro, interprete as páginas desse livro e comece a contar para você mesmo, ou então comenta com um amigo, ou tudo que você fizer durante o dia, tenta recapitular no final do dia, né? Você mesmo fazendo tipo de um resumo neuropsicológico para você. O que é muito valioso? Você utilizar palavras cruzadas, tá? O que é muito valioso? Você praticar sudoku, você fazer yoga, você tirar um tempo para você refletir muitas vezes na sua vida. E pessoas, né, que têm mais de 70 anos, busque a ajuda de um profissional da saúde para ver até que ponto isso já está sendo internalizado apenas com uma dificuldade de memória, ou já pode ser práticas correlacionadas muitas vezes a um Alzheimer, né? Que isso pode também estar correlativamente se adequando a esse caso, quando a pessoa já tem e possui mais idade, tá? Mas geralmente, faça uma boa alimentação, isso também faz parte, tá? Então vamos lá, fazer uma boa alimentação, comer frutas, verduras e legumes, isso vai melhorar muito a sua memória. Fazer atividades físicas, tá? No mínimo 3 vezes por semana. Criar significado nas coisas, isso vai fazer você cristalizar muito a sua memória. Redescobrir quais as dificuldades que você está tendo, ter um entendimento. Por quê? Quando eu aprendo, o meu cérebro registra. Quando eu apenas leio, mas eu não entendo aquilo, eu não crio um significado.
Então, automaticamente, aquilo vai ser como uma tal chamada reprodução, né? Então, automaticamente vai ser muito difícil isso ficar armazenado na minha memória. Então, tudo que você quer memorizar, busque o aprender, o aprendido, qual que é o significado daquilo e o que aquilo é relevante na minha vida, tá? Então, dicas, sempre, todos os dias, aprenda a escrever mais, né? Aprenda a contar mais, dicas de filmes, dicas de novelas, aprenda a conversar com quem você mora, e isso automaticamente já vai te ajudar muito nesse processo da memória. A memória, ela sempre está entrelaçada numa descarga emocional. Então, automaticamente, como o ser humano ele não consegue reagir a esses estímulos, né? Muitas vezes ele vai lá como um mecanismo de defesa e bloqueia certos comportamentos que são responsáveis pela atenção e concentração, onde automaticamente a minha memória de longo prazo ela não vai ter aquela captação como nós gostaríamos que ela permanecesse, ok? E geralmente observa-se, quando nós temos muita perca de memória, é porque nós estamos passando por muitos conflitos internos e às vezes por essa loucura do dia a dia. Então, primeiro de tudo, pare para se reorganizar emocionalmente. E aí, fazendo todas essas diquinhas que eu passei para vocês, já vai ajudar bastante na sua perda de memória, né? As pessoas utilizam, mas nós não perdemos a memória. Muitas vezes nós temos dificuldades diárias que impossibilitam, né, o nosso acesso à memória. Por quê? Porque vai dificultar o nosso dia a dia e o chamado aprendido. Ok? Nos sigam nas redes sociais. Estamos aqui a todo momento para responder no nosso programa do quadro Descobrindo Emoções todas as suas perguntas pertinentes. Ok? Tenham um ótimo dia, um beijo grande e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.